Olá, meninos! Então vamos lá continuar nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre modo subjuntivo e modo imperativo, certo? Então nós vimos na aula passada que o verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Nós vimos também que existem os modos verbais. O que são modos verbais? Os modos verbais são qual a intenção que o autor teve ao pronunciar aquele enunciado, né? Então, existem três modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Na aula anterior, nós já havíamos estudado o indicativo. O indicativo nós vimos que é quando o falante ele tem certeza, ele está certo do que ele está falando, do que ele está enunciando. E nessa aula de hoje nós vamos ver ainda sobre o subjuntivo e sobre o imperativo, certo? Na página 49 de vocês, nós vamos continuar vendo sobre esses dois modos verbais que a gente ainda não viu, que são subjuntivo e imperativo, certo? O subjuntivo eu já coloquei uma dica aqui para vocês, ó. Ao contrário do indicativo, que indica certeza, o subjuntivo ele indica dúvida, ou seja, ele indica algo incerto, ok? Então, peguem aí na página 45 de vocês, desculpem, eu falei 49, mas é 45. E nós vamos ler ali, modo subjuntivo. Há vezes em que, ao fazer uma declaração, exprime-se incerteza ou dúvida. Mesmo quando um desejo é revelado, não há nesse tipo de enunciado uma assertividade sobre o acontecimento. Ele ainda está no plano da vontade. A categoria verbal responsável por evidenciar este tipo de atitude é o modo subjuntivo. Leia as frases seguintes e observe que os verbos que estão em destaque estão no modo subjuntivo. Esperamos que todos estejam bem. Se eu cantasse tão bem quanto o Gal Costa, seria uma pessoa muito feliz. Quando o time ganhar o prêmio, a torcida ficará ensandecida. Então, observem que na primeira frase, ele revela um desejo de que todos estejam bem. Na segunda frase, uma condição para que ele seja uma pessoa feliz. E na terceira frase, ele expressa uma previsão do que pode acontecer. Todos esses desejos, condição e previsão estão no modo de vontade ainda. Não é algo certo que aconteceu, que vai acontecer ou que está acontecendo. É algo que parte ainda de outros elementos, certo? Então, tudo está no plano das possibilidades. O responsável pela transmissão dessa ideia é justamente o verbo no modo subjuntivo. Então, quando eu expresso algo que ainda é incerto, uma vontade, um desejo, nós ainda estamos aqui no modo subjuntivo, certo? E o modo imperativo? O que ele indica? O modo imperativo, como eu já coloquei aqui, ele indica uma ordem, um conselho, uma súplica. Então, observem lá. Em diversas circunstâncias do nosso cotidiano, deparamos-nos com pessoas que nos dão ordens e nos fazem pedidos ou recomendações. Isso é próprio da interação social. Muitas vezes precisamos ser orientados sobre determinada tarefa. No campo linguístico, existe uma categoria verbal que exprime esse tipo de atitude, que é o modo imperativo. O significado da palavra imperativo auxilia-nos a compreender a definição desse modo verbal. Imperativo refere-se ao que se opõe de algum modo, ordenando, pedindo, suplicando e etc. Lembre-se, por exemplo, do vocábulo imperador, que tem o mesmo radical e indica a pessoa que se impõe ao comando de um lugar. Uma situação bastante comum em que nós usamos os verbos no imperativo é quando se instrui alguém sobre algo. Você deve aprender a efetuar alguma tarefa, por exemplo, fazer um bolo. Certamente, antes de você realizar tal atividade, alguém lhe forneceu instruções, como: pegue uma vasilha, separe os ingredientes, misture tudo com a ajuda de uma espátula, etc.
Também, ao sairmos de casa para um passeio, é comum ouvirmos a mãe de qualquer outro familiar a seguinte recomendação: leve o casaco, pois pode estar frio. Todas essas formas verbais destacadas expressam instrução ou demonstram uma recomendação, e todas estão no imperativo. Observe mais alguns exemplos. Devolva isso agora mesmo. É uma ordem. Então, está no imperativo. Por favor, entregue esta recomendação à sua mãe. Então, é um pedido ou uma súplica, né? Tome cuidado ao caminhar pelas ruas à noite. Então, é um conselho. Vire à direita. É uma ordem. Então, em cada uma dessas 5 frases, há verbos respectivamente com atitudes de ordem, pedido, súplica, recomendação, orientação e etc. Sabemos que a atitude de determinado verbo no imperativo está expressando, é necessário avaliar o contexto no qual ele está inserido. Então, o imperativo, além de indicar ordem, conselho e súplica, ele pode indicar também pedido e orientação. Tá, tia, mas como é que eu vou saber quando é que ele está expressando cada uma dessas ideias? Aí vai depender do contexto da frase, tá bom? Ok? Então, esses são os 2 modos que a gente ainda não havia estudado. E agora nós vamos fazer um exercício sobre esses modos verbais, certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá no exercício. Abram na página 51. Escreva uma pequena frase nos seguintes modos. Então, vocês vão escrever uma frase no modo subjuntivo, uma no modo imperativo e uma no modo indicativo. Exemplo, no modo subjuntivo. Se eu fosse você, não faria isso. Lembrando que o subjuntivo ele expressa dúvida, algo incerto, ok? Então, vocês vão ter que colocar o verbo expressando uma dúvida, ok? O imperativo, vocês podem colocar expressando uma ordem, um conselho, uma súplica, um pedido ou uma orientação. Por exemplo, feche a janela, por favor. Abra sua apostila. Então, isso é modo imperativo. E o indicativo é aquele que indica certeza. Então, por exemplo, hoje está frio. Nós iremos ao parque amanhã. Então, isso tudo expressa certeza. Okay? Número 2. Qual das seguintes imagens representa uma postura imperativa? Imperativa não é a postura de ordem. Então, a que mais combina com o imperativo aí é a letra B de bola, né? Observem que a menina está dando ordem para os outros fazerem as tarefas, né? 3. É possível identificar a atitude expressa por um verbo no imperativo, ordem, pedido, recomendação e etc., observando isoladamente o verbo? Se eu observar só o verbo, eu vou saber se ele está expressando ordem, conselho, súplica, pedido ou orientação? Não, por quê? O que eu acabei de falar para vocês? Para a gente analisar qual é a expressão que o verbo está querendo mostrar ali naquela frase, nós precisamos analisar todo o contexto da frase. Não é analisar apenas o verbo, tá? Então, coloquem aí, não, pois devemos analisar todo o contexto em que o verbo foi empregado. Não, vírgula, porque devemos analisar todo o contexto em que o verbo foi empregado. Ok? Número 4. Agora, você vai lá na folhinha de texto. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever, às vezes, se vocês não quiserem escrever lá na folha, pode pôr um post-it aqui, tá bom? Não tem importância não, tá? O que vocês acharem melhor. Ou se quiser anexar uma folha aqui no livro de exercícios, não tem problema. O que vocês vão fazer?
Vocês vão observar todas essas imagens e vocês vão criar frases relacionadas a essas imagens no modo imperativo. Por exemplo, ó, aqui eu tenho lixo, tá fora do cesto. Então, você pode vir colocar, jogue lixo no lixo, né? Então, é uma frase no modo imperativo. A segunda, ó, os menininhos estão brigando. O que você pode falar para eles? Parem de brigar agora, né? Então, você vai olhar as imagens e vai criar frases no modo imperativo relacionadas a essas imagens, certo? Ok? E os exercícios propostos? Número 5. Qual é a definição de modo imperativo? O que significa o modo imperativo? É quando o verbo é usado com a intenção de dar uma ordem, um conselho, uma súplica, um pedido ou uma orientação. Então, o que é o modo imperativo? Quando o verbo é usado com a intenção de dar uma ordem, um conselho, uma súplica, um pedido ou uma orientação. E a número 6, assinale a alternativa em que o verbo em destaque aparece no modo subjuntivo. Então, vamos analisar um por um. Letra A. Nós vamos ao parque amanhã? Ó, observem que o verbo está indicando certeza. Então, nessa primeira frase, nós temos verbo no indicativo. Então, a letra A não é. Letra B. Quando formos ao evento, minha mãe já estará dormindo. Nós já fomos? É algo certo? Não. Essa frase aí, ela gera uma dúvida. Então, por isso, ela está no modo subjuntivo. Então, nós já achamos a correta, a letra B, mas vamos analisar as outras frases. João ia à praça perto de sua casa todos os dias. Então, se ele ia, é algo certo. Está no passado? Está no passado, mas não tem importância. A atitude de quem fala é mostrar algo que acontecia todos os dias. Então, ele tem certeza disso. Então, a letra C está no modo indicativo. Letra D. Vá imediatamente à recepção. Ó, vá. Eu estou dando uma ordem. Então, é imperativo. E a letra E. Eu fui ao centro da cidade que estava lotado. Se eu fui, gente, é algo que aconteceu. Se é algo que aconteceu, eu tenho certeza disso. Então, está no modo indicativo, certo? Então, a única que está no modo subjuntivo é a letra B. Observe uma coisa, gente. Sempre que o verbo está no modo subjuntivo, ele vem acompanhado de alguma partícula que vai expressar uma dúvida. Ele sempre vem acompanhado de quando, de se, caso, tá? Então, ele sempre vai vir acompanhado com uma dessas palavrinhas para gerar essa dúvida na intenção do enunciador, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp. Beijos, beijos e até mais. Boas aulas, tá? Saudades de vocês.